Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui para um evento do Grupo de Excelência de Estudos em Tecnologia Digital. A primeira pesquisa que eu quero fazer aqui ao vivo e a cores é saber quem já esteve em algum evento nosso. Levanta a mão. Quem está vindo pela primeira vez? O Conselho Regional de Administração de São Paulo, como vocês sabem, ou devem saber, é uma autarquia federal aqui em São Paulo, representada pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, o presidente Roberto Carvalho Cardoso. A função da autarquia é fazer fiscalização da profissão do administrador. Tanto do administrador como das empresas que fazem serviço de administração. Nós temos registrados aqui no CRA em torno de 70 mil administradores do Estado de São Paulo e mais ou menos 8 mil empresas que prestam serviço de administração dentro do mercado. Essas empresas e esses profissionais são então fiscalizados pelo CRA. Mas já faz mais de 20 anos, 25, o presidente, que na época também era o Roberto Carvalho Cardoso, chegou à conclusão de que só fiscalizar não era um serviço que estava se prestando ao administrador. E aí foi feito um estudo, e em função desse estudo foram criados os chamados grupos de excelência. O primeiro grupo de excelência que foi constituído foi o de administração esportiva. Hoje nós temos 31 grupos de excelência. Vocês podem acessar o nosso portal, no cra.gov.br. Lá nos grupos de excelência vocês vão encontrar todos os grupos de excelência que existem em todas as atividades. Administração da saúde, administração das instituições de ensino e administração, gestão pública, enfim, são 31 grupos que fazem esse tipo de trabalho. Transmitir para o administrador que está no mercado de trabalho como é que são as atividades do mercado. Os rapazes hoje, os jovens que saem formados como bacharéis em administração, têm a formação acadêmica. Mas entre a formação acadêmica e o mercado, todos nós aqui, tem pessoas aqui com cabelo branco, a gente sabe que com o tempo o mercado tem que ser conhecido melhor. Então a ideia do CRA, com esses grupos de excelência, é compartilhar esse conhecimento que nós todos temos. O Grupo de Excelência de Estudos em Tecnologia Digital foi constituído em junho do ano passado. Eu tive durante algum tempo aí conversando com o presidente, porque eu achava que, eu entendia, não achava que eu não acho nada, eu entendia que o mundo digital já está no mundo das empresas, no mundo das instituições de ensino, no mundo dos pessoal, né? Hoje em dia com o celular, o mundo digital está aí. E nós teríamos que ter um grupo discutindo tecnologia digital. E isso foi discutido aqui no CRA, e a plenária, aqui uma autarquia federal, repito, a decisão é sempre feita por uma plenária, que são 9 conselheiros. E no final de junho do ano passado foi autorizado então a existência do nosso grupo. No ano passado nós fizemos o primeiro encontro em julho em agosto com a IBM, que veio fazer uma apresentação da plataforma do Watson, inteligência artificial cognitiva, e a questão da segurança dentro da área de tecnologia. O segundo encontro que nós fizemos foi com 2 especialistas em segurança que fazem parte do nosso grupo. Um deles é especialista nos processos de segurança dentro da empresa
E o segundo, o Valim, que é um perito em crimes dentro da área da tecnologia. Ele é um perito que, inclusive, presta serviço para a Polícia Civil aqui de São Paulo para investigar crimes cibernéticos. O terceiro evento que nós fizemos foi com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que veio apresentar como é que funciona a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e como é que funciona o trabalho de monitoramento daquilo que se chama de guerra cibernética, né? Quantas vezes os nossos servidores do governo federal são atacados por dia. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, os vídeos dessa apresentação estão disponíveis no canal do nosso grupo no YouTube. O quarto evento que nós fizemos no ano passado foi com a HP, para mostrar a tendência da área de hardware dentro da área da tecnologia. Eles apresentaram essa tendência e apresentaram também, novamente, o tema da segurança na internet. Nós iniciamos o ano de 2018, com o primeiro evento sendo realizado em abril com a Microsoft. A Microsoft teve aqui 2 representantes que fizeram, o primeiro fez uma apresentação sobre a tendência dessa área da tecnologia na área de software, o que está ocorrendo, e o segundo foi uma representante também da Microsoft que falou sobre segurança. O terceiro evento que nós fizemos, o segundo evento que nós fizemos esse ano foi com a WSI, que é uma empresa especializada em marketing digital. Essas apresentações todas estão no YouTube. Quem quiser assistir, são separados a primeira e a segunda palestra. Normalmente uma palestra tem 1 hora, 1h15 de apresentação. Quem quiser assistir, está disponível. A ideia de fazer esse registro é um registro que nós fazemos no nosso grupo, com o objetivo justamente de compartilhar esse conhecimento com todos os administradores que dentro do mercado têm interesse em conhecer esses temas. A apresentação de hoje é uma apresentação muito especial, porque eu estou ligado à área de educação faz muitos e muitos anos. Eu criei há 10 anos um instituto chamado Instituto da Família e Educação, partindo do princípio que quem educa é a família, a escola ensina. Hoje em dia, de forma muito cínica, a sociedade terciarizou para a escola a educação no sentido de valores, no sentido daquilo que tem que ser desenvolvido na família. Se uma família não consegue educar uma criança ou duas, quer dizer, que dirá do professor que tem 30, 40 alunos na frente dele, seja 3 horas, 4 horas, ou seja 1 hora quando se entra nessa fase fundamental com professores de diferentes matérias. O Instituto Família e Educação, eu faço apresentações sobre esse trabalho, estou à disposição das instituições que estejam aqui presentes para mostrar o tema do desenvolvimento da inteligência da criança, que começa antes dela nascer e que vai se desenvolver dos 0 aos 3 anos de uma forma muito especial, e que se esse desenvolvimento não for realizado, a criança não desenvolve aquilo que nós depois chamamos de inteligência, e aí a criança, quando chega aos 6 anos, ela não tem capacidade de aprender. Nós vemos isso no Brasil inteiro, o número de crianças que entra no primeiro ano, passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto, sem fazer provas, porque precisa abrir espaço para as crianças que estão chegando, e aí se faz uma avaliação dessas crianças e elas não sabem fazer continha, não sabem ler e não sabem praticamente escrever. Isso não é consequência de falha da escola. A escola tem problema de professores, tem problema de estrutura, tudo nós sabemos. Mas se você dá para a escola uma criança que não se desenvolveu em termos de inteligência, ou seja, as conexões neurônicas, né, os sinapses, como falam os neurocientistas, a criança não vai aprender.
Existem estudos no Brasil, existem estudos nos Estados Unidos, tem um estudo especial de 2 professores de Nova York que constataram que na sala de aula não se resolve o problema da aprendizagem. É muito difícil resolver o problema da aprendizagem se a criança não recebeu essa evolução que nós estamos comentando aqui. A presença da Finlândia é uma felicidade que eu tenho especial. O Jarkko, que está aqui na minha frente, ele é o bandido de educação aqui da Embaixada da Finlândia em Brasília e trabalha aqui em São Paulo também no consulado, e a função dele é justamente fazer essa aproximação da educação da Finlândia com as instituições de ensino aqui no Brasil. E eu quero aqui agradecer de início já ao Jarkko pela sua presença. Eu sei que tem uma agenda sempre muito agitada, né? E também do Passe, que vai fazer depois a apresentação de uma plataforma de como é que se trabalha com games para estimular o ensino para as crianças. Nesse momento eu gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos fazer uma homenagem então cantando o hino nacional.
Então, para aqueles que estão aqui presentes, faltou só um pouquinho da minha apresentação. Meu nome é Jorge Luiz dos Santos, o último sobrenome abreviado é D de Brasil Fonto, como eu falo. Eu sou nascido em Montevidéu, Uruguai, moro no Brasil desde 1954, administrador de empresas, consultor de empresas, palestrante e coordenador do Grupo de Excelência de Estudos em Tecnologia Digital, junto com o Vanderlei Pucci, que é o nosso vice-coordenador. Uma das características dos grupos de excelência aqui no CRA é que, sendo um conselho de administradores, nesses grupos todos, o presidente diz que participa até administrador, ou seja, todos os grupos estão abertos para vocês, aqueles que quiserem participar de forma voluntária das reuniões de estudos de nossos grupos, basta se manifestar. No caso do nosso grupo, hoje, se vocês quiserem se manifestar no final do evento, quem quiser participar, vai ser feita uma avaliação e nós vamos com certeza confirmar a presença de vocês aqui apoiando o nosso trabalho. Nesse momento eu convido o Luiz a fazer a apresentação do CRA. Existe um vídeo aqui para vocês conhecerem o que é a atividade do CRA de forma institucional. Por favor, Luiz. O trabalho do administrador? Todos acham que podem fazer. Talvez pela atuação quase universal, ou pela beleza em cada movimento da arte de gerenciar pessoas. Não se trata apenas de perder, digamos assim, um cliente, não se trata apenas de perder um fornecedor, não se trata apenas de perder um talento. Se trata de garantir que todos eles estejam dentro ou fora da organização, mas participando dela, né? Isso é muito importante. Muito além de um órgão de fiscalização, nós, do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, nos preocupamos em comunicar ao mundo o valor do profissional para o sucesso de qualquer organização, pública ou privada, e o desenvolvimento de toda a sociedade. Contamos com 10 mil metros quadrados e dezenas de profissionais para garantir aos registrados e visitantes todas as condições para um ótimo atendimento. Além da sede, estamos fisicamente presentes em outras 8 cidades: Baixada Santista, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Em todas elas, oferecemos serviços que vão desde a orientação profissional e o registro de pessoas física e jurídica, a emissão de certidões e da carteira de identidade profissional. Hoje, após a modernização do sistema, o registrado sai com sua carteira em menos de 40 minutos após ter realizado o pré-cadastro. Mas não paramos por aí. Estamos sempre evoluindo para garantir que o profissional tenha conhecimento das mais atuais ferramentas e teorias da administração. Nós precisamos estar sempre nos atualizando, ou provavelmente até nos reinventando a cada momento. Aí é que está o grande segredo. Você ter essa criatividade no nível mais alto da organização, para que a organização possa começar a pensar em como remodelar, reinventar o seu negócio. Para isso, promovemos eventos acadêmicos e práticos nas mais diversas áreas. Muitos deles, frutos de trabalhos realizados nos 27 grupos de excelência do CRA São Paulo. Quando duas pessoas pensam da mesma maneira, você não tem inovação entre elas. Mas quando duas pessoas pensam de maneiras diferentes, esse intercâmbio de ideias produz o quê? Exatamente novas ideias, entende? E isso então permite você criar novos canais de resolução de problemas. Como todo bom profissional da administração, entendemos que o trabalho em equipe e a colaboração são essenciais para um futuro de sucesso. Em parceria com o SAESP, Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo, realizamos ações como o Clube de Serviços. Um conjunto de vantagens para todos os registrados em estabelecimentos de comércio, ensino e turismo, além de diversos serviços públicos e privados.
Estar a serviço da administração é o nosso propósito de existir, nossa missão e o nosso trabalho. É assim que construímos um conselho sempre melhor para você e para toda a sociedade. Esse vídeo, como vocês perceberam, tem um tempinho, porque fala em 28 grupos de excelência, hoje já estão com 31, 32. Luiz? É do final do ano passado. Hein? É do final do ano passado. Não, mas hoje Temos são 31. hoje estão 30 e 31. 31. Antes de fazer a apresentação do nosso primeiro palestrante de hoje, eu queria também convidar vocês para o dia 27 de setembro. O CRA estará apresentando aqui o ENQUAD, o Encontro do Conhecimento do Administrador 2018. É um evento o dia inteiro, as inscrições já estão abertas no nosso portal. Vocês podem se inscrever e escolher as palestras que vocês querem participar, assistir. Eu quero enfatizar para vocês que vai ser um evento muito interessante, muito importante, com palestras muito produtivas em termos de conhecimento para todos nós. O nosso grupo convidou o Guilherme Novaes, que é o executivo no Brasil e na América Latina do Watson, que fez aquela apresentação no ano passado, em agosto, aqui nesse mesmo auditório. Ele vai fazer de novo uma nova apresentação sobre o IBM Watson. Você se encontra a grade de palestras no portal do Conselho, e eu insisto, se vocês tiverem a oportunidade, dia 27 de setembro, de ter uma participação aqui o dia inteiro, o quarto período da tarde, vai ter evento, vai ter palestra do período da manhã, período da tarde e até o começo do período da noite. Cada um desses 31 grupos indicou um palestrante, seja do grupo, seja um palestrante convidado, como no nosso caso. O nosso evento de hoje é um encontro com a Finlândia e o case, e falar sobre o case, o ensino do conhecimento na Finlândia. O nosso primeiro palestrante, para aqueles que viram o convite, provavelmente tenha lido como eu li a primeira vez, é Jarkko Wikström, mas a pronúncia em finlandês é Jaakko. Eu aprendi com o próprio a corrigir a forma de falar o nome dele. Ele é adido de educação na Embaixada da Finlândia no Brasil, coordenador de cooperação em educação, ciência e pesquisa. Ele é bacharel em ciência da comunicação pela Universidade Paulista, UNIC, e tem mestrado em ciências sociais pela University of Tampere, que fica na Finlândia. Desde 2016, coordena projetos construindo parcerias entre universidades brasileiras e finlandesas, promovendo a exportação dos serviços educacionais da Finlândia. Eu estive no consulado aqui em São Paulo, e nós fizemos uma reunião faz mais de um mês atrás. Todos nós sabemos que a Finlândia hoje é um case de sucesso. Nós tivemos num período, até um período recente, sempre se falava muito da evolução da educação na Coreia, um modelo, né? E nos últimos 5 anos a gente vem acompanhando que a Finlândia vem aparecendo como um país que tem um modelo de educação de sucesso e que o mundo inteiro está procurando conhecer. Então, a primeira palestra o Jaakko vai fazer sobre essa evolução da educação na Finlândia, que, como eu troquei, quando eu estive com ele, trocamos ideias, que não é um processo de sucesso dos últimos 5 anos. Ele vai contar para vocês que essa história tem uma longa história. Ao final desse encontro,
O Jaakko fez a gentileza de trazer três informativos aí, folders sobre a educação na Finlândia, que vão ser distribuídos para aqueles que estiverem aqui até o final do evento. E nós vamos sortear também um livro sobre a questão da educação na Finlândia, que foi mais uma gentileza do Jaakko que trouxe esse livro para a gente sortear entre todos vocês aqui. Jaakko, o tempo é todo seu. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado, Jorge, pelo convite. Prazer de estar aqui hoje. Bom dia a todos. Algumas colocações iniciais, antes de me apresentar também. Realmente, o interesse pelo sistema educacional da Finlândia tem sido muito grande. Mídia, normalmente, tocando sempre nos mesmos pontos, mesmo nós querendo contar a história toda, normalmente não tem tanto espaço. Então, a minha palestra tem variado entre 15 minutos e 4 horas. Eu acho que vocês não têm 4 horas hoje só para isso, então eu tento contar uma versão curta, pulando algumas partes, mas realmente a gente gosta de trazer essa história porque faz parte da história da nossa nação, do nosso país, como um conceito em geral. Na verdade, nosso sistema educacional é mais velho do que o nosso país. Então, é bom virar essa relação entre efeito e causa. Outra coisa que eu quero apontar sempre no começo, eu não sou profissional da área de educação. Então, é bom saber disso já desde o começo. Eu sou, como foi mencionado, formado em ciências de comunicação. Cheguei a trabalhar como pesquisador por um tempo, então tive contato com o mundo acadêmico, sim, mas eu estou contando como case, como eu sou produto desse sistema educacional. Também neste cargo da embaixada eu tive o privilégio de poder falar com melhores profissionais, pesquisadores da área da Finlândia e também do Brasil. Tive conversas muito ricas sobre o assunto aqui e o ponto de vista foi se focando mais. Inclusive, o Sistema S, que está presente aqui também, foi um dos parceiros mais frutíferos de conversa durante estes anos. Acompanhei a visita dos SESI São Paulo para a Finlândia, altos especialistas falando questões teóricas muito difíceis de entender com melhores profissionais de lá. Então, é uma representação dessa história e dos pontos que acabam sendo repetidos na história da nossa educação. Como tem tantas versões diferentes, eu pediria que a gente use uns 45 minutos, então, para a apresentação inicial. Se alguém puder me avisar 5 minutos antes de terminar essa parte, seria muito bom. Aí temos 15 minutos, 10, 15 minutos para as perguntas. Aí a gente pode ir focar mais nas questões que vocês querem. Também podem me parar a qualquer hora e fazer a pergunta. Se tiver alguma coisa para ser explicado na frente, eu explico. Mas qualquer coisa mais detalhado pode perguntar sim. Essa apresentação você já disponibilizou, que depois pode ser... Sim, pois é. Então, para economizar um pouquinho a mão e caneta, a apresentação vai ser disponibilizada para todos. Tem os links no final das questões que eu vou abordar. Vamos lá. Primeiro, uma viagem de tempo um pouquinho mais curta. Ano 2000. Vamos imaginar que estamos no ano 2000, no ano 2018. Quem estaria aqui hoje presente falando sobre educação? Seriam esses países aqui. Finlândia faltava do mapa mundial de educação até ano 2000. As referências no Brasil também ainda eram Estados Unidos,
Alemanha, Suécia, a Finlândia não existia. Agora, nos últimos 3 anos, eu tenho sido convidado para muitos lugares para contar um pouco sobre Normalmente, a pergunta é sobre metodologia finlandesa. Então, outra coisa que não tem é uma metodologia finlandesa. E vamos chegar lá. Não é um pacotinho que dá para explicar de uma vez. De qualquer forma, Finlândia faltava do mapa dos países, melhores países do mundo em relação à educação. Na realidade, isso aqui, eu sempre esqueço de perguntar, mas é uma foto que tem 2 sentidos. Ano passado, Finlândia acabou de completar 100 anos de independência. O nosso sistema educacional atual, da forma que existe, faz 160 anos. Então, realmente, não foi feito nada, uma iniciativa nos anos 90, não foi feita uma iniciativa em 2000 que transformou a nossa educação. Foi uma consequência das decisões tomadas anteriormente. Outro sentido que eu trago nessa foto são os nossos recursos naturais. Aqui no Brasil, normalmente falando do setor público, a conversa vira muito rapidamente nos recursos. Então, eu quero trazer que 160 anos atrás, os recursos da Finlândia eram 70% do território é água, 30% do território é floresta, inverno, gelo, dificuldade de se locomover e umas casinhas ali no meio que são chamadas cidades. Então, esses são os recursos nossos que construímos o sistema educacional. Quem não sabe, Finlândia fica lá no norte da Europa. Já ouvi muitas versões disso também aqui no Brasil. Assim, vocês ficam lá do lado da Austrália, né? A Nova Finlândia. Não. E às vezes a gente é chamado de americano também. Então teve encontros que eu quero apontar aqui. Eu não sou americano, eu sou finlandês, tá? Finlândia dos Estados Unidos, né? Não. Finlândia, norte da Europa, 5 milhões e meio de habitantes, o menor país. Colocando todos os países nórdicos juntos, ainda não chegamos na quantidade de pessoas na região metropolitana de São Paulo. É uma boa comparação. Temos 2 línguas oficiais, que é uma questão interessante também a ser pensado na história. PIB bastante alto, e talvez mais importante da informação geral é que 75% da população completaram o ensino médio ou superior. Então, a porcentagem de evasão sempre foi muito pequena. Depois voltamos nessa questão por quê. Voltando para os recursos naturais. Essa foto foi tirada lá na época que a fotografia foi inventada, em 1850, e é isso. Ali que a gente começou, nessa mesma década, a construir o sistema educacional, com esses recursos. Alguém sabe o que tem aqui no barril? Petróleo? Petróleo. Não, eu acho que é uísque, porque vocês são dos vikings, não é isso? Não faz parte dos vikings? Aqui, voltando para os vikings. Vikings eram aqui na Escandinávia, Suécia, Noruega, um pouco da Dinamarca, que é tão pequeno que nem aparece no mapa, que quando a igreja cristã chegou, eles começaram a lutar contra. Os finlandeses eram mais tímidos e se retiraram para as florestas, então mais para dentro da terra. Então não fizeram parte dessa movimentação de vikings. Boas opções: cachaça, uísque, petróleo. Canhão? Cereais. Mais uma dica: essa parte da história é que liga Finlândia e Brasil na globalização, em 1500, 1600. Era o único produto nosso de exportação. Hoje, Nokia já foi, já é história velha, agora é mais conhecimento.
naquela época tinha dois produtos, peles de animais exóticos, que na Europa Central eram raros, então eles davam espadas. Brasil? Isso foi depois. Açúcar e pau-brasil nunca ia chegar na Europa sem este produto que está dentro do barril. Passe. Tem um finlandês aqui que deveria saber a conexão. Alguma coisa bem com papel? Não. Alcatrão. Conhecem alcatrão? Sim. Tirado das árvores aqui, dos pinheiros, queimado sem oxigênio para soltar resina, alcatrão que é usado para passar na madeira para construir navios. Então os portugueses nunca iam chegar no Brasil sem o alcatrão da Finlândia. Primeira ligação entre nossos países é por ali. E era um produto muito valioso. Lá da região onde passei, Lapônia, tinha grandes portos só de exportação de alcatrão. Sem isso, os navios portugueses iam afundar no meio do caminho. Só para mostrar que começamos sem nada, isso mesmo, a gente tinha uma resina da árvore na década ainda que começamos a construir nosso sistema educacional. Quando eu sou chamado para falar sobre inovações educacionais da Finlândia, eu já, para mim já é roupa vermelha. Educação não é inovação. O ser humano existe dezenas de milhares de anos. O processo de aprendizagem que o Jorge aqui mencionou não mudou. É a mesma coisa que a ótica não mudou, é uma lei da natureza. É só a gente conseguir lapidar melhor aquelas lentes. Mas a ótica funciona do mesmo jeito. O processo de aprendizagem, a conexão entre nossos sinapses sempre funcionou do mesmo jeito. Não é uma questão de 5 anos atrás um startup inventou como é que o ser humano aprende. É uma história muito velha. Então eu trago aqui 12 inovações educacionais da Finlândia. Primeira, 1286. Segunda, 1500. 1286, primeira escola catedral foi fundada na Finlândia. Finlândia ainda, na Idade Média, um país católico. 1500, próxima inovação foi já separar a escola da religião. Então, primeira rede de escolas não religiosas foi fundada na Finlândia, 5 escolas. E essa história tem uma ligação com um pensamento pedagógico em vez de religioso. Não vou passar todos os anos, mas a ideia é essa, que a conversa sobre um sistema unificado para o país inteiro nasceu em 1800, na época dessa foto. 1858, um homem chamado Uno Signaeus, e aqui tem a ligação já para a metodologia finlandesa. Ele é o pai da pedagogia finlandesa, inventou a pedagogia finlandesa, e não teve nenhuma fonte finlandesa nesse estudo. Ele começou a estudar todas as referências mundiais. E eu quero trazer esse pensamento, é o elemento principal da Finlândia. Até hoje, todos os professores olham para fora todo o tempo. Não temos uma resposta fixa. A resposta fixa é diálogo, conversa, influência, estar aberto a referências de fora da Finlândia, fora do seu país. Uno Signaeus então leu todas as referências atuais daquela época, de filosofia, o que é ser um ser humano perfeito, o que era ideal de ser humano, o que era ideal de formação de cultura, formação de ser humano cidadão. Vamos ver aqui. Certo. E ele começou a fazer uma viagem mesmo, como não tinha o eBay para comprar os livros, amazon.com.br, aí teve que pegar um cavalo e carroça e ir atrás. Viajou pela Europa toda, Suíça, França, Itália,
eram os lugares principais que ele gastava tempo, estudava todas as obras publicadas de Rousseau, Pestalozzi, etc. Da Europa, ele pegou um navio, já modificado com alcatrão finlandês, e chegou para o Rio de Janeiro, outro ponto de contato com o Brasil. Veio para o Rio de Janeiro, fez uma volta aqui por baixo e foi até Canadá. Trabalhou como professor lá, na costa do Canadá, por um tempo, numa vilinha pequena. Queria ver como é que se faz lá. E pela Sibéria, voltou para a Finlândia. Aí só no final dessa viagem que ele teve meio que uma visão completa da história. Inclusive, na nossa conversa inicial, a gente viu que o sistema educacional de Uruguai teve um começo muito parecido. Uma pessoa que conseguiu juntar muitas referências europeias da época. E na mesma época, mesma década, se eu não lembrar errado. Então, primeira chave de inovação é ouvir todos os outros. Não falar que eu tenho a invenção perfeita. Voltou para a Finlândia e fundou a primeira faculdade, o Seminário de Formação de Professores. Essa faculdade ainda existe dentro da Universidade de Jyväskylä, já vai completar 160 anos, agora está 155. A mesma sala de aula original ainda é usada para a formação de professores da Finlândia. Vamos ver se tem uma foto da sala depois. De qualquer jeito, teve duas referências mais importantes. E isso, normalmente, eu conto detalhadamente quando é evento para educadores, que já estudaram essas referências. Quantos de vocês trabalham com educação? Ótimo, então não estou perdido aqui falando detalhadamente sobre educação. Quem conhece Pestalozzi? Pestalozzi? Lá a gente pronuncia Z de um jeito muito esquisito. Lotte. Pestalozzi. Ele foi inspirado de Rousseau, Comenius, que foi um pensador de 1600, pai da didática. Fez o primeiro livro, primeira publicação sobre didática, Didática Magna. Com a mesma ideia, naquela época a pedagogia era ligada ao pensamento. O que é o nosso objetivo como ser humano? Onde é que a gente tem que caminhar? Como ajudar esse processo? Não é uma coisa tradicional que a gente cria uma escola conteudista. Isso é uma questão muito recente. Os sistemas educacionais foram criados para desenvolver ser humano como membro da sociedade, como cidadão, como um ideal de ser humano em geral, depois que desvirtuou essa história. Comenius resumindo, o pensamento central do Pestalozzi foi que toda a informação e a aprendizagem é baseada na percepção do aluno. Você tem que criar uma situação que o aluno tem um ato ativo de percepção, em vez de você dar a resposta. Nesses últimos 5 anos, eu estou ouvindo muito que as escolas ali que cobram R$9.000 por mês estão super avançados na inovação total de PBL. Problem-Based Learning. Parece que não leram Pestalozzi, que escreveu sobre isso em 1780. Então, mais uma inovação foi para o saco. É bom, os pensamentos viram, voltam, mas ele foi a base do nosso sistema educacional. Depois, nas reformas, quando eu entro nessa questão, a gente volta no Pestalozzi ainda. E que natureza de ser humano é de justiça, sinceridade e verdade. Mas que você precisa de educação para revelar essa natureza real do ser humano. Outra referência tão importante quanto foi Friedrich Froebel. E ele foi um pouco mais novo que Pestalozzi, parece que aluno dele, mas que desenvolveu mais os pensamentos. Mais um ponto de contato bem interessante com o Brasil é que
Pestalozzi foi super amigo, estudioso junto com Allan Kardec, que falava sobre fenômenos. Phenomenon-based learning, aprendizagem baseada em fenômeno. E o Allan Kardec trouxe fenômeno para o pensamento ocidental. É um ponto bem interessante que eu encontrei. Não é falado na história oficial do sistema educacional da Finlândia. Aluno dele, Fröbel, desenvolveu um pouquinho mais para frente e, resumindo o pensamento dele, a criança é o ser ativo. Então, o professor deve apoiar a autonomia e a construção do mundo próprio do aluno. Era questão de colocar algum fenômeno nas categorias próprias do aluno, não categorias dadas por fora. E, hoje em dia, é o Flipped Classroom, FCR, Sala de Aula Invertida. Também parece que foi inventada 3 anos atrás. Eu confirmo, não foi inventado 3 anos atrás. Basta ler um pouquinho de Wikipédia do Friedrich Fröbel que vocês vão ver umas similaridades. Ele é famoso pelo caixa de presentes, que eram justamente peças, ferramentas que poderiam ser usadas na construção de um conceito no mundo físico, do jeito que o aluno que constrói o seu mundo. Então, o professor dá umas peças e aluno que constrói um sentido em volta desses instrumentos. Estamos no raiz da metodologia finlandesa. Rudolf Steiner eu trago na conversa porque ele, igualmente, Uno Signaeus, leu as mesmas referências e, na realidade, trouxe essa abordagem inovadora mais cedo até no sistema educacional da Finlândia. Algumas reformas, a ideia original se perdeu, se manteve na escola Waldorf, do Rudolf Steiner, porque realmente ele só se modelou no modelo original de Friedrich Fröbel e Pestalozzi. Mesma coisa. Quando eu visitei agora com especialistas da faculdade SESI de Educação, a Finlândia, as escolas mais inovadoras, eu vi que eles ainda não estavam no nível da escola Waldorf, que estava nos anos 90, quando eu fiz a primeira série na escola Waldorf. Do espaço, as cadeiras coloridas, espaço alternativo de aprendizagem, em vez de cadeiras e tal, agora que estão chegando nesse patamar. Então, como exemplo, as ideias vão dando voltas, às vezes influenciam mais num lugar, às vezes menos. E até a última reforma curricular teve um pouquinho de influência agora da pedagogia Waldorf. Oficialmente não teve nenhuma influência antes, porque não era comprovada cientificamente, era baseado no achismo dessa pessoa, e isso não é o caminho da Finlândia. Tudo que nós fazemos é baseado em pesquisa extensa. Pronto. Pai do sistema escolar, ideal do professor. Ele, lendo esses filósofos, o que era um ser humano perfeito, o que era o ideal, onde a gente se desenvolver. Na realidade, virou requisito de entrar na faculdade de educação. Ele só escolhia candidatos que cabiam nesse perfil de cultura, buscar uma verdade maior, ajudar um ao outro. Então, o perfil de professor foi definido 150 anos atrás na Finlândia como um super-homem. E ali a gente volta nas maiores diferenças entre o sistema brasileiro e o sistema finlandês, que é a valorização da profissão de professor. Essa é a sala original, que ainda existe. Esse aqui do começo do século XX, a foto. Tem uma divergência aqui. Desde o começo, a faculdade já abriu para os dois sexos. Então, tinha metade da turma eram mulheres e metade homens. Isso aqui é mapa de 1899, da rede escolar pública da Finlândia.
os pontinhos vermelhos são escolas públicas. 120 anos atrás. Como que fizemos isso? Eu já mostrei o que era o nosso recurso natural, madeira. Então a gente cortou a madeira e começamos a construir escolas em mutirão, cada 15 quilômetros. Onde tinha habitação, dentro de 15 quilômetros era para ter uma escola. E esse é assim, um modelo clássico de escolas públicas construídas em mutirão de madeira que alguém doou da floresta dele naquela época. Essa foto é de Segunda Guerra Mundial, que as escolas serviram como hospitais durante a guerra. Hoje em dia, já chegaram no final da idade, entendeu? Para usar 100 anos, mas depois disso começou a urbanização da Finlândia e novas escolas foram construídas em cidades de cimento mesmo, e essas escolas estão sendo vendidas para pessoas que querem uma casa grande na região rural. Mais fotos, testemunhos de recursos que a gente tinha. Aqui, na escola, se ia com melhores roupas possíveis e só ia quem tinha sapato. A minha avó conta dessa época, dos anos 20, final dos anos 20, que era uma pessoa por família que tinha condição de oferecer educação para todo mundo, mas só tinha um par de sapato por família, ou dois. E quando você tem neve até aqui, menos 40 graus, é meio chato ir na escola sem sapato, descalço. Então, estudava quem podia, tinha um sistema dual ainda. Então, todo mundo estudava até terceira, quarta série, e somente pessoal com um pouquinho de condição, não sou trabalhador, mas já dono de fazenda ou uma casa, que podia bancar a escola para as crianças daqui para frente. Ou, se tinha vários irmãos, o irmão mais velho ia estudar e os mais jovens ficavam com a fazenda. Então, tinha uma escolha a ser feita, quem continua de quarta série para frente. Mais construção do papel dos professores na nossa sociedade. Aí a gente chega no 1917, que já antes disso, a gente como região autônoma da República Russa, já tinha legislação no parlamento lá de oferecer escola pública gratuita para todo mundo e também merenda escolar. A primeira conversa sobre merenda escolar foi em 1892 e virou legislação, né, no ano da independência. A Finlândia foi o primeiro país a adotar essa inovação, mas uma inovação muito importante. Você sabe, precisa estar bem para ajudar o processo de aprendizagem. O Brasil ainda tem regiões que lutam com essas dificuldades. No nosso caso, era mais alimento, mas também inclui a segurança, o ambiente em geral criado na escola. Estudantes, alunos precisam estar bem para poder aprender. Isso foi comprovado. Eu tenho uma grande novidade, os professores também têm que estar bem. Tem que dar espaço, tem que dar salário, tem que dar respeito e de repente eles ensinam muito melhor. Milagroso, não é? Pronto. Chegamos nessa fase da história, Revolução Russa. O Império Russo passou por dificuldades, passou do limite, o povo rebeliou e a Finlândia ia junto nessa história. Era garantido que, claro, a Finlândia quer fazer parte da utopia, eram os professores e pessoal ligado à igreja que começaram a levantar um pensamento de nacionalismo próprio. Assim, será que é bom fazer parte dessa utopia? Será que a gente queria seguir o nosso caminho? Se você olha a Rússia hoje em dia, agora não podemos falar mais da Estônia. A Estônia está bem, mas se olhar os últimos 50 anos, sofreram muito.
Eram os professores que se juntaram na Praça Central, aqui tem a estação central da nossa capital, para se manifestarem contra a participação na União Soviética. Talvez a melhor decisão da história da Finlândia. Também querer permanecer independente, criar uma identidade própria. A gente tinha sido 800 anos parte da Suécia, depois 100 anos parte do Império Russo, e agora foi primeira possibilidade de ser Finlândia e finlandeses. E os professores eram as peças centrais, estudantes e professores. Como não valorizar esse pessoal depois? Aqui eu tenho encontrado essa conversa, como que podemos melhorar a valorização? Assim, tem que ter uma guerra civil e 800 anos de escola catedral. É muita coincidência, isso que eu estou falando. Nem tudo foi construído cientemente no nosso sistema. Certo, o sistema dual continua até final dos anos 60, quando a grande mudança da sociedade, região rural não sustenta mais, a reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial acabou, mundo mudou e também perdemos a guerra para a Rússia. Ficamos devendo muito, mas muito, bilhões. Então a gente tinha dois desafios. Tinha que nos sustentar de uma forma nova, construir a indústria, conseguir produzir para nós e também pagar a dívida para a União Soviética. Então tinha que ser muito eficiente. Nessa hora, a Finlândia viu que era muito importante concentrar na educação, fazer uma reforma, seguir o desenvolvimento da nossa sociedade e dar oportunidade igual para todo mundo. Não servia ao país ter dois tipos de grupo, aqueles que conseguiam estudar até onde queriam e aqueles que não. A Finlândia precisava de todas as cabeças para pensar. Todas as cabeças potenciais. São criadores de trabalho, de um patrimônio, ideias novas, potenciais. Se a gente não investe na educação e desenvolve o potencial, o país vai perder. E ali eu acho que entra um pouquinho, eu não acredito na questão da escala, mas ali talvez tenha um pouco de sentido. O Brasil dá para ficar na sua, relaxar, porque sempre dá para achar aquelas pessoas que vão levar a sociedade para frente. Nosso não. Se a gente deixar uma pessoa atrás, talvez é um dano grande demais. Certo? Então, reforma grande feita nos anos 70, mudança para cidades, construção de 2 milhões de apartamentos novos dentro de 10 anos, e estamos falando de um país de 5 milhões de habitantes. Então, 40% da população passou de repente para cidades e tinha que também construir escolas para todo mundo. Então, foi feito tudo muito rapidamente e também, ao mesmo tempo, fizeram o primeiro BNCC. Faz, então, 49 anos, certo? Então, desde então, temos uma base nacional igual, ainda inspirado no Pestalozzi, nas ideias dele, e esse é o sistema atual mesmo. Então, Unosignal é 160 anos atrás, e no ano 70, a primeira reforma, escola igual para todo mundo, seguindo esse princípio. Então, a legislação mudou. Vamos ver. A legislação mudou. Todo mundo tem que estudar até 17 anos de idade. Então, até nona série é mais um ano. Então, ensino médio você tem que começar. Não tem como ter evasão no ensino médio, porque pelo menos o primeiro ano o aluno já começou. Exigência de mestrado, grau de mestrado, para todo mundo que ensina nas escolas públicas. Desde a primeira série. O que isso traz na conversa? Aí o professor é o profissional que
sabe do processo de aprendizagem da sua sala. Agora tem a conversa sobre a residência pedagógica no Brasil, grande projeto do MEC, e eu acho que tem uma ligação total, essa analogia com medicina. Como o Jorge falou, dos administradores, uma coisa você aprende na faculdade e outra coisa você vê no mercado. Na sala de aula, esse impacto é ainda maior. Primeiro você lê lá 5 anos Paulo Freire e depois, de repente, você está na frente da sala e não sabe o que fazer. O que você acaba fazendo é replicar o modelo como você foi ensinado, que é desse jeito que estamos fazendo aqui hoje, medieval. Eu sou o pastor, padre aqui na frente, e vocês são os cidadãos ouvindo o que o Deus tem para falar. É a única instituição no mundo que não mudou nos últimos 500 anos. Professor derruba essa informação na cabeça. Quando tem essa formação de mestrado, incluindo o treinamento na sala de aula, os professores viram médicos. Eles sabem fazer diagnósticos sobre o seu processo de aprendizagem e, tendo uma turma pequena, eles conseguem dar um atendimento pessoal, customizado. Porque tem duas coisas que influenciam. Nem todo mundo sabe ensinar da mesma forma. Então, você tem que se conhecer, como sua personalidade funciona com alguma certa metodologia e quais são as estratégias de aprendizagem de cada um. Todos nós sabemos que são várias. Então, você tem que ter uma turma, identificar isso e apoiar onde precisa. Ser coach. Mas é mais, ser médico. Tem que ser médico. Lá não é possível ter uma situação que vem um aluno com necessidades especiais de aprendizagem na sala de aula e o professor fala que eu não sei o que fazer com ele. Não sabe, então volta para a faculdade. É sua profissão. Imagina ir na clínica e o médico falar, eu não sei o que é isso, eu não sei onde mandar. Volta para casa e boa sorte. Você pagaria plano de saúde? Mas na escola parece que funciona. Então, esse pensamento mudou com a mudança de legislação anos 70. Mestrado para todo mundo e mestrado somente em universidades federais indicados, que todas têm um colégio de aplicação, que durante o seu curso você faz o treinamento de ensino naquele colégio de aplicação. Um sistema bonito, que eu ouvi que aqui no Brasil também teve, as escolas normais, a gente tem ainda. Aqui houve alguma coisa que não foi visto como um benefício. Pois é, aqui tem. Eu vi escolas maravilhosas no Brasil, mas não é um sistema. Não é um sistema. Eu vi o Senai Pompeia. Tem uma iniciativa maravilhosa. Não existe coisa melhor em nenhum lugar do mundo. Sesc Nacional, em Jacarepaguá também. Se quiserem ver uma escola perfeita, vai para o Rio de Janeiro. Indico. Tem tudo de perfeito, recursos melhores do que a gente. Tudo certinho. Que mais? Tem uma escola lá privada em Curitiba, acertando tudo, como que chama lá? Amplação. Tem escolas. O que não tem é um sistema igual para todos. Aí, se precisa do MEC para alguma coisa, é para sistematizar. Então, a nossa legislação é bastante rígida. Só em certas universidades, treinamento em certas escolas, com tutores treinados, estágio treinado, tudo monitorado. É assim que funciona. Ainda, papel dos professores é muito importante. Eu achei essa foto de quadro de professores de uma escola qualquer, numa cidadinha pequena. Os alunos ficam subindo as fotos dos professores, porque ainda acham que é a pessoa mais importante da sociedade. Isso é 60 e alguma coisa. Não, só como mostrar que ainda ali na época da reforma, o papel do professor é muito importante. Você vai numa vilinha pequena, pergunta tal década,
pessoal lembra quem era professor da escolinha, mas ninguém lembra quem era o padre, ninguém lembra quem era o prefeito, ninguém lembra quem era o farmacêutico ou o médico da vila. Professor é lembrado. Pronto, aí voltamos no primeiro slide, ano 2000. Estamos lá. Avaliação internacional PISA. Finlândia recebe os resultados, está lá na frente do Canadá, da Nova Zelândia. Os finlandeses falam, não, isso está errado, não, isso está totalmente errado. A gente está precisando de reformas, passou uma crise feia nos anos 90, inclusive durante a crise foi gota da água para essa questão de professores. Tinha coordenadores pedagógicos também, teve que cortar feio o orçamento educacional, por causa de duas razões. A gente abriu para um mercado internacional, começou a pegar dívida em moeda estrangeira, um erro bastante grave, e a União Soviética quebrou, que a gente tinha vendido tudo que a nossa indústria tinha para a União Soviética. Eles compravam qualquer coisa feia, produção em massa, ia lá. E a gente fazia bota de borracha. Nokia era a empresa de bota de borracha. Vendia muito bem para a União Soviética. De repente eles quebraram, a gente tenta vender a mesma bota para a Itália. Não deu muito certo. Então foi uma crise feia. Bem mais feio que passamos aqui no Brasil nos últimos anos. Então tinha feito cortes, a gente estava desesperado que precisa mudar o sistema educacional. Tá muito ruim, todos os países estão na frente e sai um resultado desse. Ninguém acreditou. Falaram que no Conselho Nacional estavam esperando o telefonema da França, que desculpa, foi um erro e tal. Levou 3 anos e não veio o telefonema. Assim, mas é estranho, eles não sabem o trabalho deles. 2003 foi medida matemática, mesma história. Assim, não, isso já é bem estranho, assim. Terceira vez seguido que foi das ciências, a Finlândia começou a acreditar, assim, mas como assim? 3 vezes ninguém erra, então quanto que os outros estão ruins? A gente está errando em tudo e chega no primeiro lugar, assim, nossa, mas a situação está catastrófica. A ótica é completamente diferente. A ótica, a atitude é sempre achar os erros e tentar desenvolver e estar ciente dos problemas. Então os problemas são muitos. Mas o conhecimento traz isso, né? Pois é. Quando você está contente, o desenvolvimento para. Pronto. É mais ou menos por causa dessa história que eu estou aqui hoje. Aqui é o formato do nosso sistema, só para ter uma ideia geral. Mesma coisa, 9 anos de educação básica. Tem 2 caminhos de possibilidade. Ensino técnico de 3 anos é equivalente ao colegial. É um ensino médio, 2º grau, certinho. Dali você pode passar para bacharelado na universidade científica ou de ciências aplicadas, que a faculdade Senai seria um exemplo mais próximo. Então, um ensino superior que trabalha bem próximo da indústria e das empresas. Pesquisa aplicada, em vez de pesquisa básica. Você pode passar aqui, claro, você não tem mesmo prontidão porque você aprendeu já uma profissão aqui. Ok, então você não tem o treino de 3 anos de somente estudar textos, mas não tem nenhum empecilho de poder passar para cá. Ou você fazer o ensino médio acadêmico primeiro e depois voltar para estudar uma profissão. Eu tento resumir sempre esse modelo na Finlândia. De novo, vamos nas questões culturais e valorização. Quem não sabe o que quer fazer depois da educação básica, vai para o colegial, porque você ganha mais 3 anos de tempo para escolher o que faz. Quem não sabe o que fazer depois do colegial, vai para a universidade. Dá mais 3 anos no bacharelado, tempo de pensar o que você faz. E assim você vai. Quem não sabe no final do mestrado o que vai fazer quando crescer, vai fazer doutorado. E tem muitos doutores que não trabalharam um dia lá e ainda não sabem o que interessa. Já fizeram lá pesquisa desse tamanho, tiveram a escolarização para fazer pesquisa, mas aí não sei se é isso que interessa. Quem sabe o que faz, então já vai no vocacional. Então,
42% de todos os alunos que saem da nona série vão para ensino técnico. Inclusive, se você quiser fazer dinheiro, você vai no ensino técnico. Você começa a ganhar com 15 anos de idade ali, você faz mais 3 anos, 17, 18 anos você está exercendo profissão. 2.500 por mês, virando um profissional bom em 3 anos, está ganhando a mesma coisa que o professor que fez mestrado. Eu sou gêmeo. Eu fiz esse caminho porque não sabia decidir o que eu vou virar. E minha irmã gêmea, então, foi fazer o ensino técnico. Fez segundo, fez terceiro. Já pagou o apartamento e eu estou ainda pagando o meu FIES. Estou com 33. É assim que funciona. Eu quero que seja uma piada. Tem que ser uma coisa leve. Tem que ser uma escolha leve para o aluno. Qualquer coisa que eu goste de fazer, o meu trabalho vai ser valorizado. E também eu vou saber fazer. Eu vou ser profissional daquela área. Então, ensino técnico de menor duração tem esse problema. Será que você realmente sabe? Então, quando o seu trabalho é na fábrica de leite, apertar um botão. É curso de 3 anos. Você tem que entender como a fábrica toda funciona, que depois de 15 anos você trabalhar lá, um dia dá um problema. Aí você entende o que é. E não chama o seu superior. Traz uma formação diferente. Certo. Então, essa aqui é de pesquisa aplicada e só não tem doutorado aqui. 60% atualmente vai para o curso superior. E não vai passar disso. Na realidade, a porcentagem já está diminuindo. Não vai funcionar uma sociedade que todo mundo fez curso superior em administração. Então, você administra a lâmpada no teto e administra a tubulação num prédio que precisa. Então, mão de obra sempre precisa. A questão é se é bem formada, se a gente valoriza a mão de obra ou não. Aqui é um vídeo de formação de professores. Depois eu vou, no final da apresentação, ter links. Eu recomendo vocês assistirem depois. É mais para visualizar quem estuda mesmo pedagogia, como é feito o treinamento lá. Eu acho que tem 2 segredos no nosso sistema, realmente. Formação de professores e como a formação de professores é feito. Presencialmente, boa parte. O que dá para fazer à distância é estudo bibliográfico, dá para fazer sozinho, mas precisa de treinamento em loco com alguém experiente do lado, observando o que você não observa de você lá durante o treinamento na sala de aula. Depois, reflexão da experiência, como que você saiu, será que aquela metodologia funciona para você, como que foi o feedback dos alunos, e fazer todo o tempo isso, a produção científica. Então, você escreve artigos sobre a sua experiência. Ranking certo. Ranking das escolas. Quanto tempo temos ainda? Só para saber. 5 minutos. 5 minutos. Ótimo. Ranking entre escolas não é prioridade. É dar a mesma educação para todos. E essa é a pergunta que normalmente eu faço o sorteio do livro. É que como que se garante a mesma qualidade para todas as escolas, em todas as regiões? Como? Essa é a grande questão do Brasil também. Normalmente a gente quer medir os resultados e tirar umas conclusões dos resultados. Mas como que você mede um processo interno de um aluno que um é diferente do outro, numa situação diferente, numa escola diferente, num estado diferente, região geográfica, econômica diferente? Como que você vai... Eu queria ver essas medidas, assim, quem que inventou que aqui é 2 e aqui é 3 e pronto. Como eu falei, tudo é baseado na pesquisa na Finlândia. A pesquisa nos mostrou que medir, fazer avaliação externa, piora o resultado de aprendizagem. Então, a Finlândia parou de fazer avaliação externa. Que é aquele caso lá que se apresentou dos outros países que ela ficou no topo. Pois é. Se quiser,
que a aprendizagem acontece nas escolas, para de avaliar de fora. Tem que ficar na insegurança. Da merenda eu já falei, currículo, depois da grande reforma de 70, cada vez é feita uma reforma curricular em cada 10 anos. Depois de 5 anos já começa a conversa, sai mais pesquisa, experiência. Se o mundo muda, currículo tem que mudar. Então, aqui a primeira base nacional é excelente. O mundo vai mudando muito rápido, você vai adaptando. A gente usa base como base. Base não é diretriz, não é regra como funciona. É base que é depois modificado e detalhado nos municípios, no nível municipal, e depois em cada escola também. É o grupo de professores que decide como eles usam base naquela escola, naquela cidade. Como garantir a mesma qualidade para todos é a formação. Não tem nenhuma outra garantia. Não tem. Então, você tem que regular a formação e garantir que a formação está boa. Essa é a última reforma que coloca como central o desenvolvimento como ser humano. Bem parecido que está sendo colocado no BNCC. Inclusive, claro que outros países foram consultados nesse processo também. E quem mandou, na realidade, o grupo do SESI para a Finlândia foi o César Calegari, que dirigia o trabalho do Conselho Nacional de Educação do BNCC. Então, algum tipo de diálogo teve. Aprendendo a aprender, não sabemos qual é o conteúdo que precisa aprender, e ali sim, novamente, além de coach, o professor é médico. Ele faz diagnóstica e faz você aprender a aprender. Escolas são administradas pelos municípios, impostos são arrecadados pelos municípios. Muito importante também. Aí pode funcionar em escala maior também. Decisões são tomadas localmente, dedicada daquela realidade local. A gente paga 22% de imposto de renda de pessoa física para nossos municípios e só 1 e 2% que vai para o nível federal. No nosso caso, nível nacional. Todas as escolas são públicas, aquela imagem toda. Desde a primeira infância até o doutorado, tudo público. A gente tinha legislação que era proibido cobrar pela educação, até 2 anos atrás. Por causa da história PISA, teve filas tão grandes de estrangeiros nas nossas portas e nas nossas universidades, que o pessoal não conseguia atender. Você está lá trabalhando como professor e de repente tem 5 grupos para você ser o anfitrião ao mesmo tempo que você tem que dar aula com a sua sala. As universidades começaram a ter cursos com 40% de estudantes de fora da Finlândia até da União Europeia. Então conseguiram mudar a legislação que pode cobrar sim, se alguém quiser comprar serviços educacionais agora, você não vai quebrar a lei vendendo. E cursos superiores podem cobrar anuidades de estudantes que vêm de fora da União Europeia. Essas a gente pode ir nas perguntas depois, são os últimos 3 slides mais importantes que eu roubei do Dr. Pasi Salberg, que é pesquisador da área, trabalhou na Universidade de Harvard, e lá fizeram um pedido de ele escrever essa história da educação da Finlândia para um livro. E agora o SESI São Paulo fez o favor de traduzir e publicar esse livro. Então chama Lições Finlandesas, que conta a história toda. Essa pesquisa é resultado dos sistemas educacionais e equidade, o nível social dos países. E ele fez o desenho aqui que quando um cresce, outro cresce também. Então, meio que provou que os países iguais, com diferenças sociais menores, acabam tendo uma qualidade de educação melhor. Salvo algumas exceções, como Singapura, que não é nada igual à sociedade, mas está forçando a educação de uma outra forma. E China, que sabemos também a estratégia como um país desse
desenvolve. Então, aqui se forma escadaria para céu de educação, Stairway to Heaven. E no céu de educação, igualmente, estão hoje em dia Estônia, nosso vizinho, subiu muito rapidamente lá, Canadá, Finlândia, Japão, Hong Kong. E podemos perceber mesmas características em qualquer um desses sistemas educacionais. E depois tem a Coreia do Sul, que está batendo na porta do céu, knocking on heaven's door. Sistema básico de renovação de sistemas educacionais. Global Education Reform Movement, que é sempre colocar competição, padrões, para ser fácil de medir, fácil de escalar, deprofissionalização de professores e gestores, colocar pessoas que não pertencem num lugar no sistema educacional lá, que é o caso de muitas entidades privadas no Brasil. Desculpa, vocês são administradores, mas o lugar de administrador não é numa organização educacional, não na frente dos alunos. As decisões têm que ser tomadas por pedagogos, os médicos do processo de aprendizagem. E avaliações externas baseado em testes. Esse é o caminho de políticas públicas de todos os países que estão lá embaixo nos resultados educacionais. Os que estavam lá no céu de educação estão seguindo, podemos falar Finnish Way, podemos falar Canadian Way, Estonian Way, não faz diferença. Não há exceção. Quem conseguiu resultados bons e uma sociedade igual está acreditando mais em cooperação entre professores, entre escolas, em vez de competição. Tomar riscos, não avaliar, acreditar que está nos dando uma formação suficiente, que isso vai dar resultados melhores. Alimentar a criatividade, profissionalismo, exigir um grau mais alto possível de todos os docentes. Não deixar que tem, podemos pegar essas pessoas, professores que se formaram em um ano, curso à distância pela internet, pelas crotas da vida. E vamos colocar um coordenador muito capaz ali na frente, que ele vai conseguir liderar o grupo. Não dá certo. Quem precisa estar formado é o professor. A mesma coisa que um médico liderar um grupo de estagiários que vai fazer a cirurgia, por exemplo, do seu rim. Eu não iria nesse processo ali. Só que ali a gente está colocando em risco uma vida privada, de uma pessoa privada. No processo educacional a gente está colocando em risco o futuro da nação inteira. E estamos prontos para esse risco e não na criatividade dentro das escolas. Confiança. Falamos da confiança antes da palestra. Muito importante. Confiar nas escolas, confiar nos diretores, confiar nos alunos e confiar nos professores. Como que o professor confia nos alunos e no processo de aprendizagem se o diretor não confia no professor? E precisa ter um coordenador lá no meio falando como se faz. GERM, o PASSE chama esse Global Education Reform Movement de GERM, verme. É verme que está causando caos, doença nas nossas sociedades. Igualdade / equidade. Outra questão muito importante. O professor é este banquinho aqui. Você garante o mesmo ensino para todos, com este resultado, ou o ensino e apoio especial que cada um precisa. 40% dos alunos na Finlândia passam por necessidades especiais de aprendizagem. Um ensino de apoio. Não é que tem pessoas com necessidades especiais e pessoas normais. Todos nós temos necessidades especiais de aprendizagem. Dependendo da gravidade, você precisa de uma ajuda externa ou não. Normalmente a ideia é incluir e apoiar tanto que puder dentro da sala de aula. Links importantes para vocês lerem mais
estão aqui. Tem agora informação atualizada no site da Embaixada, contatos com possíveis parceiros para começar diálogo. Estamos atuando bastante ativamente nesse setor no Brasil. Finlandeses estão bastante interessados nesse tipo de cooperação, então podem contatar tendo qualquer questão ou ideia para cooperação. Obrigado. Ali tem o meu e-mail. Nós vamos ter agora 5 minutos para algumas perguntas que vocês podem dirigir ao Iago. Eu gostaria que você se identificasse dando o nome e dirigisse a pergunta para ele de forma objetiva. Meu nome é Luiz Orlandini, eu trabalho com tecnologia educacional. A história é fantástica, né? Ela quebra alguns mitos aí, enfim. Durante toda a trilha, você mostrou, inclusive historicamente, vocês têm lá alguns vieses que vieram Rudolf Steiner, né? Em relação à questão da escola Waldorf. E lá prega-se muito, assim, até de uma forma bastante elevada, a participação das famílias no desenvolvimento educacional dos filhos, né? Que você, até por questão de tempo, acredito que não tenha abordado tanto. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é o engajamento familiar na vida dos estudantes, né? Desde o ensino básico. E vocês têm 2 línguas principais, né? Como é que vocês trabalham a questão, por exemplo, do idioma inglês dentro da rede educacional? Ou existe, fica pela vontade de aprendizagem de cada aluno? Como é que é tratado o idioma inglês dentro da educação finlandesa? Muito obrigado pela pergunta. Realmente estavam incluídos nos slides que pulei. Perguntas muito importantes. Participação dos pais na trajetória escolar é fundamental. Professores visitam pais na casa, num outro ambiente do aluno, para também criar esse contato, saber que o professor pode fazer parte do cotidiano, uma vez por período letivo. E uma vez por mês é organizado reuniões noturnas assim com os pais da sala, abordando qualquer questão de aprendizagem, disciplina, fases de desenvolvimento, dificuldades, controvérsias entre alguns outros alunos. Então esse contato é constante, pessoalmente, todo mês. E os pais aderem? E os pais aderem, sim. Pela história também tem uma questão diferente, que todos os pais já foram escolarizados também. No Brasil tem regiões que ainda tem primeira geração que está indo e os pais não têm aquele engajamento. É visto como uma questão natural. A escola sempre foi o central de vilas até pequenas, então continua sendo o lugar. Na realidade, a gente tem um sistema de saúde materna na Finlândia também criado 80 anos atrás, que normalmente é junto à escola. Então, quando a criança está na barriga da mamãe ainda, já começa a frequentar a escola com a mãe. É uma enfermeira que cuida dessa parte. Então, tem um acompanhamento deste que nasceu ali. A questão de línguas, temos 2 línguas oficiais, quer dizer que sueco é obrigatório estudar para todo mundo que tem como língua mãe finlandês, desde 7ª série até final de colegial. Quem trabalha para o governo tem que fazer uma prova de proficiência para poder servir nas 2 línguas. Não é opcional. E depois uma 3ª língua é obrigatório também, que já começa dependendo da escola na 1ª ou na 3ª série. E dependendo da escola pode escolher. Às vezes normalmente é inglês, mas também pode ser alemão
francês, russo, dependendo da região. Mas 3 línguas cada um aprende. Ali atrás, talvez primeiro. Sim. Bom dia, meu nome é Luiz Roberto, sou administrador, trabalho na área financeira e professor de finanças também. Gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, gostaria de destacar que eu trabalhei, conhece a Valac? Sim. Trabalhei, fui controller lá. 2 coisas. Primeiro, se na sua avaliação se conseguiu perceber como é que, no caso brasileiro, a questão das escolas militares. Eu gostaria de, nos seus estudos, se eu tenho percebido que o desempenho dos colégios militares, eles têm um desempenho melhor do que as escolas brasileiras na questão de PISA, normalmente. Gostaria de a sua opinião a respeito. Eu gostaria que o senhor dissesse como é que nós podemos resolver, desculpe, posso estar enganado, mas o senhor mesmo mencionou que os 5 milhões de habitantes não é metade da região metropolitana de São Paulo. Gostaria que o senhor tratasse dessas questões. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Respostas bem objetivas. A questão da escala é interessante. É usada muitas vezes como desculpa. Na realidade, é multiplicar aquele atendimento personalizado em uma extensão muito maior. Eu tive essa conversa com o secretário de Educação de Tocantins. Eu falei, Tocantins tem 5 milhões e meio de habitantes, resolva. Não tem essa questão. Brasil é dividido em estados, é dividido em municípios. Nossos planos educacionais são feitos em níveis municipais e no nível escolar. Fazendo a mesma coisa, não importa se é 6.600 municípios ou 450 municípios como na Finlândia. Já são 450. Eu acho que a questão é pensar um pouquinho mais localmente. Mudar o pensamento para essa direção. Ainda incluindo, claro, um planejamento claro no nível federal, nacional, usado como base, mas a responsabilidade, maior poder e recursos no nível local. Tem funcionado na nossa experiência. Escolas militares. Eu não tive ainda possibilidade de conhecer, na realidade o nosso cônsul honorário antigo me conta em todos os encontros que eu tenho que ir visitar as escolas militares. Mas eu visitei algumas faculdades e escolas com disciplina militar. E comparado, aí a gente, na realidade, não é uma questão pedagógica, é uma questão cultural. Lá, a questão cultural, assim, a nossa cultura é mais silencioso, mais disciplinado, mais respeitoso em grupos. Se respeita o limite, o barulho dos outros. Claro, isso influencia o processo de aprendizagem. Não vou falar que o regime, assim, disciplina militar é a pedagogia perfeita. Eu acho que é a base, é o marco zero. Você tem que ter uma ordem, uma calma para todo mundo estudar e dali que você começa as pedagogias ativas. Só que como a realidade ainda varia muito no Brasil, só de trazer a disciplina militar já levanta muitos resultados e dá uma falsa impressão que ali é o melhor que tem. Eu acho que ali é o ponto de partida. Mas essa a questão. Funciona, mas dá para ir além. Meu nome é Marcos, eu tenho uma empresa chamada Edutopia e eu trabalho há 20 anos, um pouco mais que isso, com tecnologias educacionais. E as tecnologias, seja ela qual for, elas voltam de 5 em 5 anos com nomes diferentes. Como o senhor colocou aí da sala de aula invertida, STEM, coisas desse tipo.
E a gente está, eu pelo menos enxergo dentro do nicho que eu trabalho, uma força muito grande dos processos de avaliação externa. Ou seja, todas as secretarias de educação que eu converso estão querendo contratar empresas para fazer avaliação externa. Desde que surgiu o IDEB, em 2005, a preocupação do setor público é não deixar o IDEB cair, porque senão o meu governo vai ficar mal, porque o IDEB caiu e assim vai. Só que, olhando toda a apresentação, tem uma quebra de paradigma em relação a esse modelo de processo que a gente está levando. E muitas startups na área de tecnologia hoje, olhando para a Feira BET, que ocorre anualmente aqui em São Paulo, há 5 anos a moda era a lousa digital. Há 2 anos era a escola bilíngue. E nesse último ano, 70% das empresas de tecnologia que estavam ali estão vendendo provas. Ou seja, provas, isso, aquela provas, tal. Como você enxerga esse movimento e considerando todo o processo, ele está indo contra o que parece ser melhor, certo? O que está acontecendo no mundo? Muito obrigado pela pergunta também. Talvez se você abordou as perguntas mais importantes da atualidade. IDEB, até onde funciona, até onde dá para confiar, será que, pelos exemplos e as referências que temos no mundo, é o caminho para seguir daqui para frente? Serviu para algum fim, mas será que vai servir nas próximas mudanças? É uma questão muito importante, eu acho que a nossa posição ficou muito clara. E uso da tecnologia. Eu volto naquele 1286. O jeito, a maneira de aprender, de promover o processo de aprendizagem não mudou. A tecnologia educacional mais chique, assim, da ponta, o Silicon Valley está com inveja, que foi desenvolvido, é o cérebro do professor, é o professor. Essa é a tecnologia educacional que tem que investir, e muito. Não precisamos de smart boards, precisamos de smart people. Nós também temos um movimento de tecnologia educacional. Claro, ajuda em muitas coisas. Organização, administração, mudança no paradigma de sala de aula invertida. Agora vocês vão ouvir um exemplo de como você, pela primeira vez, por causa dos contatos, você tem possibilidade de estudar um fenômeno que você está estudando lá na escola, lá onde o fenômeno está acontecendo. Não precisa ser na sala de aula. Tecnologia dá essas liberdades. Mas a questão é que, também, a tecnologia criada por empresários é uma coisa, e tecnologia criada por pedagogos que sabem que vai servir para aquele fim, é essa a diferença que tem que pensar sempre, para avaliar as tecnologias. E limitar o uso deles. Tem um tempo de tecnologia e tem tempo que é melhor ficar sem. A última pergunta aqui, por favor. Em pé, nome, fala mais alto. Bom dia. Está sendo gravado. Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou educadora, eu trabalho sou responsável pela área de educação de uma empresa que faz um jornal para crianças e jovens. E duas coisas que são, eu sei, respostas longas, mas se você puder pelo menos dar um contorno para a gente rapidamente. Uma é uma continuação da pergunta dele, que é como é então realizado o sistema na Finlândia de avaliação. Você disse que não existe avaliação em larga escala lá. Como então o governo, as escolas sabem sobre a evolução dos alunos de uma maneira geral, né? E a segunda é como é feita essa formação dos professores em serviço, né, de forma continuada, tão eficiente para a gente poder fazer aqui. Obrigado. Mais perguntas excelentes. Primeiramente, a avaliação. Não é feito avaliações externas no nível nacional. Então, abrangentes não existe. Para acompanhar o processo onde o país anda, faz que nem vocês fazem as perguntas sobre eleições. Anteontem saiu os últimos resultados. Pesquisa um pouco aqui, pesquisa um pouco aqui. Usa as regras de estatística. Não há necessidade de comparação entre cada escola dentro de um certo município.
Você pega uma escola aqui, outra aqui, terceira aqui e fala que a Finlândia está indo assim. Parece estranho o pensamento? Mas tem pessoas que estudaram estatística, funciona. Você tem uma representatividade. Isso. Aí você sabe onde o país anda. Mas eu acho que a questão não é essa. A pergunta é por que a gente quer uma competição, criar uma competição e uma comparação detalhada de cada detalhe entre escolas e bairros de uma cidade. Para quê? Se sabemos que o segredo é feito na formação. Então, ali volta nisso. Formação de professores, rapidamente, é 5 anos de estudo integral. Ou você faz mestrado na matéria que você ensina, da 7ª para frente, ou o mestrado em pedagogia, para ser o professor de todas as matérias na sala de aula. Inclui estudo de cada matéria e a didática de cada matéria. Então, tudo, você lê artigos, pesquisas, que não são feitos de teorias pedagógicas, e sim das práticas da sala de aula. Lê, escreve, e depois faz a imersão, o treinamento e a experimentação de todo o conteúdo teórico na prática. Simplesmente é isso. Iaco, mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação, trazendo toda essa história e o conhecimento da educação da Finlândia. Volto a repetir que todos vocês vão ter acesso a essa apresentação, que nós vamos disponibilizar através do portal do CRA. E ele fez com uma gentileza também de trazer para vocês folhetos sobre a educação na Finlândia, que vão ser distribuídos ao final do encontro hoje. Ele trouxe 3 folhetos com informações muito interessantes, importantes para entender essa questão da educação na Finlândia. Como é que você chama? Mônica. Mônica. Aparentemente você precisa muito mais conversa para entender um pouco mais essa situação toda, mas o Iaco está sempre à disposição. Se você tiver um cartão de visita, depois nós vamos trocar, eu e ele vamos trocar com você, queremos ouvir um pouco mais dessa tua história e esse teu trabalho. Eu queria pedir uma salva de palmas mais uma vez para o Iaco.